não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Pergunta. Há uns 5 anos, é uma história aqui. Há uns 5 anos um amigo muito querido ia fazer uma cirurgia de câncer e ele estava preocupado porque ele já não era mais tão jovem. Ele me contou qual seria a data e a provável hora, e nesse dia e horário me encolhi para rezar, para que tudo corresse bem. Nisso eu adormeci, e pouco depois eu vi numa sala, deitado numa cama, dormindo tranquilamente. Apertei a sua mão como para oferecer-lhe apoio. Na semana seguinte, quando ele já estava em casa, enviei um e-mail relatando a minha experiência, e ele confirmou tudo o que eu disse, tais como a cor da sala, dos lençóis, como ele estava deitado, o que havia no quarto, até o cheiro do ambiente eu senti, foi tudo confirmado por ele nos mínimos detalhes. Então, tá aí, Graça, você, agora depois dessa, você não pode mais dizer que você é o seu corpo. Agora não tem mais jeito. Você está entendendo? Agora, quantas vezes você pode esquecer isso ou raciocinar como se isto não tivesse acontecido? Preste atenção, porque você ter a experiência é só o começo. Não é isso? Então você precisa absorver essa experiência. Absorver no quê? No seu cérebro material, coitado do seu cérebro, tá entendendo? Então, na medida em que você se conscientiza da sua existência de alma imortal e material, superior espaço e tempo e tal, bom, você vai orientando sua vida de outra maneira. Mas ninguém consegue ter essa consciência permanentemente, mesmo que você medite o tempo todo. Né? Mesmo aquele pessoal que estava lá com o Hugo de São Vítor, ele também tinha que ficar todo dia lembrando aquilo. Entendeu? Quer dizer, daí é o sentido, vamos dizer, da leitura, da meditação, etc, etc. Sim, o exercício que eu passei com o texto do Lavelle, tá certo? Em que ele fala dos momentos em que a sua vida parece se coerir, quer dizer, tudo começa a fazer sentido. Tá bom, no dia seguinte você pode esquecer isso aí e continuar agindo por outros critérios. Mas é importante, como diz ele, recuperar. Recuperar até que você se identifique mesmo, vamos dizer, com a sua figura ideal, que por sua vez representa a sua alma imortal. Porque você vê que todo o nosso conhecimento que nós obtemos no mundo terrestre é muito indireto, é muito longínquo e se perde fácil. Então, quando se perde, bom, tudo aquilo que foi revelado às gerações passadas, de tudo aquilo que foi revelado às gerações passadas, uma parte se incorporou em doutrinas e normas da religião. Mas o que nós temos que fazer com essa doutrina? Seguir a risca? Nós temos que entender e revivificar aquilo, para que possamos seguir com o verdadeiro coração e não como se fosse uma camisa de força. Porque senão aquilo mesmo se torna mais um motivo de alienação. Quer dizer, o negócio não é assim, seguir materialmente pelo lado externo. Não, é meditar, pensar. Está entendendo? Quando você lê a Bíblia, lê 500 vezes o que isso quer dizer, o que isso quer dizer. Entendeu? Deus não está dizendo que você entenda tudo, e que você saiba tudo, e nem que você faça tudo perfeitinho. Lembra que no Antigo Testamento, várias pessoas foram consideradas perfeitas por Deus, não obstante todos os pecados que elas tinham feito. Davi e Salomão são os mais óbvios, a própria Abraão. Agora, o que eles faziam? Eles pensavam nisso o tempo todo. Eles queriam saber. Queriam saber para poder ser, mesmo sabendo que iam falhar 1000 vezes.
Porque eles sabiam que mais dia menos dia iam morrer, e daí aquela coisa toda ia se abrir para eles. Eles não estavam a fim de levar um susto naquela hora, entendeu? Quer dizer, preparar-se para a morte. É isso que eles estavam fazendo. E isso que é importante fazer. Agora, veja, o seguir à risca leis e normas externas, às vezes é bom. Para algumas pessoas, veja, tudo também isso é ambíguo no ser humano. Às vezes um negócio disciplinar, muito duro, pode ajudar uma pessoa a subir e pode levar a outra para baixo. Não é garantido nem uma coisa nem a outra. Tá certo? Então, aí o que diz o Cristo, só uma coisa é necessária. Necessário você estar indo na direção do eterno. Sempre. Por mais que você era. Né? Então, agora, quando tiramos essa dimensão e queremos ainda resolver as coisas e queremos até viver moralmente, eu digo, bom, aí nós estamos lascados mesmo. Porque você começa por apagar a realidade e apagar 95% da realidade, não? E querer fazer tudo certinho. Fala, não dá. A primeira coisa é aceitar a realidade, não só a realidade desta vida, a vida corporal, mas a realidade do conjunto. Portanto, vamos dizer, essa abertura para o eterno é absolutamente necessária. Essa é a primeira coisa, é amar a Deus sobre todas as coisas. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Em primeiro lugar, é desejá-lo, Não é isso? Agora, onde você vai conhecer Deus? Diz, está dentro de você. Fala, mas não dentro no sentido corporal, meu Deus do céu. Não no sentido espacial. Dentro no sentido de que Deus é a sua substância, a substância da sua alma eterna. Essa alma eterna não tem outra substância que não Ele. Ele é a nossa identidade. Está entendendo? Então, quer dizer, a ascensão é assim, do corporal para a alma imortal. E da alma imortal, aí para Deus. Bom, eu acho que por hoje é isso aí. Olá, Adriano Leite pergunta se você indica ou contraindica alguma das várias edições das Confissões. Eu não sei, porque existe eu li naquela edição das Great Books em inglês, me parece uma boa tradução. Eu não tem uma outra que está em português pela Editora das Américas Antiga, eu nunca li. Eu posso averiguar isso aí, posso tentar averiguar se tem alguma edição que seja muito boa, né? Mas todas as traduções ali do Great Book geralmente são boas. Aquela minha pergunta sobre o Freud, se nessa tensão entre prazer e medo, o Freud, quando pensou no ego e superego, se ele estava indo mais ou menos nessa direção. Quando ele fala, vamos dizer, do princípio de prazer, o princípio da realidade, né? Eu acho que ele começou errado, porque não existe princípio do prazer, né? O que existe é a realidade é medo e angústia, né? O prazer é apenas um alívio. Não existe um prazer substantivo. Seu prazer é um estado que você experimenta quando você fez alguma coisa e ela deu certo. Inclusive as relações sexuais, né? Agora, você conhece alguma relação sexual que o sujeito não tenha medo de falhar? Porque se na hora que ele vai buscar o alívio, ele já entra ali angustiado, né? E daí quando a coisa deu certo, ele acha ótimo, né? Não é isso? Então, agora, quanto ao id e superego, bom, algo da estrutura da realidade ele viu. Não é? Quer dizer, que existem elementos que são, por assim dizer, ctônicos, né? Que vêm de baixo, certo? E tem uma outra exigência que vem por cima, mas ele não pode esquecer que essas duas são materiais. E essas duas uma vem da natureza física, outra vem da sociedade humana. Portanto, você está totalmente fora do mundo da espiritualidade. E eu acho que se você não tem a visão da alma imortal, você está condenado a ficar aí entre o id
né? Um id que te exige certas coisas e um ego que te proíbe essas mesmas coisas. Mas isso aí são problemas freudianos. E eu acho que só tem um determinado tipo de pessoa que tem problemas freudianos. Mas são pessoas que já se fecharam, né, no mundo material e cultural, e não tem mais nada para eles. Então, toda a obra do Freud, vamos dizer, é uma especulação em torno de fatores meramente terrestres. Não acredito que ele jamais pudesse ter ido além disso. O que não quer dizer que essas coisas que ele diz não existem. Existem. Para certas pessoas, a vida é isso. É uma briga entre o id e o superego, e o ego tentando se arrumar ali no meio. Agora, quando você imagina um sujeito cristão, cuja estrutura de vida seja a do Freud, id, ego e superego, é horrível. E daí o superego dele vem, o superego é toda a igreja católica, os dogmas, etc. E está lascado, daí ele se revolta contra isso, naturalmente. Né? Se revolta, daí ele entra para o movimento gay. Você vê, da onde o movimento gay, o sonho dele é criar sua própria inquisição. É ele criar um superego eclesiástico, né, mais opressivo ainda do que o da Inquisição. O que significa que eles estão inteiramente presos dentro disso. Porque eu pergunto assim, por que o sujeito não pode se conformar em ser um pecador como todo mundo, como eu, por exemplo? Por que eles querem ser algo mais? Quer dizer, eles querem eles ter a autoridade de determinar o bem e o mal. Agora, o que ninguém vai me dizer é o seguinte, é que o homossexualismo é antinatural ou que é doente. Não é nem antinatural, nem doente. Ele é inteiramente natural. A prova de que ele existe em toda a natureza, as espécies animais todas o fazem. Então, vamos dizer, é uma busca de alívio da tensão física que qualquer cachorro tem. Tá certo? Agora, o que ele é inadequado à estrutura humana, à natureza humana, não à natureza terrestre. Como a ciência médica desconhece a verdadeira estrutura humana, então ela não tem autoridade nenhuma para dizer que o negócio é doente. E, aliás, a alegação de que é uma doença veio no século XIX, até com a finalidade de justificar a conduta. Você está entendendo? Quer dizer, deixou de ser um pecado para ser apenas uma doença. Não é isso? Agora, por ser... A coisa se transforma, vamos dizer, no bicho de sete cabeças, por ser um pecado que atrai um castigo social frequentemente desproporcional. Né? O horror que várias sociedades tiveram ao homossexualismo, eu acho desproporcional. Né? Porque, na verdade, assim, é um pecado como qualquer outro. Agora, que houvesse aprovação social, eu li recentemente o livro do Randy Engel, eu acho o melhor estudo que tem sobre isso, que chama The Rite of Sodomy, o rito da sodomia, um livro de 1000 páginas. Ele mostra ali que nunca houve nenhuma sociedade que aprovasse integralmente o homossexualismo. Nunca nenhuma. Inclusive entre os famosos gregos de Atenas. Né? Era uma coisa, vamos dizer, tolerada em certas circunstâncias muito específicas, mas jamais recomendada e jamais louvada. E em muitas circunstâncias era ilegal. Então você não tem nenhuma. Bom, isso aí é uma coisa que se acompanha todas as sociedades humanas, tá certo? Então, evidentemente, é um fator terrestre permanente. Né? Quer dizer, a ordem social, ela se irrita com aquela conduta desviante. Eu digo, bom, mas aí é uma coisa material brigando com outra coisa material. Nesse daí a coisa vira um fetiche, evidentemente. E eu acho muito, muito perigoso você criar um terror pânico em torno de certos pecados específicos.
Então, acho que Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.